Fala galera, seriedade, bem-vindos aqui ao canal Cerro Flu, Serrote aqui com vocês. Vamos falar aqui agora, né, do caso John Arias, né? O caso John Arias, que virou a novela John Arias para muitos. E para nós tricolores, eu quero deixar aqui a minha opinião também sobre isso. Provavelmente agora que você estava assistindo esse vídeo já vai ter aí fechado com... O Arias já vai estar fechado com o Palmeiras. E eu, como tricolor, quero deixar aqui a minha visão, né? E tentar que os outros tricolores também deixem aqui nos comentários o que eles pensam e o que eles vão achar, né? Estão achando, na verdade, dessa vinda de novo do John Arias ao Brasil e não é pro Fluminense. A primeira coisa que eu queria falar é que o Fluminense, ele tem um parcela de culpa nisso aí, né? E quando eu digo Fluminense, é a diretoria do Fluminense, diretamente do seu Mário Bittencourt, que não é mais presidente hoje. Hoje o presidente é o Matheus Montenegro e, na época, Mário Bittencourt era o diretor, né, o presidente, na verdade, do Fluminense. E aí tem uma série de coisas aí que a gente tem que chegar, inclusive, para ver, porque as duas partes erram nesse processo de John Arias. Tanto a diretoria do Fluminense, quanto a parte do John Arias também, que tem uma parcela de culpa, sim, nisso aí. E no decorrer do vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas vamos começar pelo início, né? O Fluminense contrata John Arias lá em 2019, né, 2020, por aí, não lembro a data exatamente quando que o John Arias é contratado pelo Fluminense, que 23 já é campeão na Libertadores, por aí. Mas enfim, quando o John Arias vem, o John Arias era um jogador que não era conhecido sul-americanamente falando, né, sul-americano, nem mundialmente falando, que hoje já é também. Ele era um jogador desconhecido, um jogador que não tinha nome. E era uma aposta que o Fluminense fez, que a diretoria do Fluminense fez, num jogo em que o Fluminense jogou contra o time dele aqui na Libertadores. E aí a diretoria teve essa visão de tentar contratar esse jogador pro Fluminense. E acabou vindo, mas ele não era ninguém. Assim que o John Arias chega no Fluminense, os seus primeiros anos ali no Fluminense, o primeiro ano e meio do Fluminense não deu certo. O John Arias não deu certo no Fluminense. Demorou a se adaptar, demorou a acontecer as coisas, assim como aconteceu agora no Wolverhampton, né? Mas enfim, depois da chegada de outros treinadores, Fernando Diniz por acaso, chega no Fluminense e aí começa a era John Arias que a gente conhece, né? Essa era John Arias em que o Arias se torna esse grande jogador que a gente conhece hoje, né? Na verdade, hoje o futebol dele não é isso tudo, a gente não sabe como é que vai ser o futebol dele no Palmeiras. Mas antes do sair do Fluminense, ele era o melhor jogador do Brasil. Não dito pela torcida do Fluminense, nem dito por mim, ditos por todos na mídia de futebol. Então o John Arias era, no momento até 2024, né, saída ali em 25, depois do Mundial, o melhor jogador do Brasil. E isso acontece no decorrer dos anos dentro do Fluminense. Ele demorou, né, a engrenar. E aí, pra gente tricolor, é muito ruim a gente ver essa despedida de John Arias, porque ele cresce junto com o Fluminense dentro de campo. Ele e o Fluminense criaram uma sinergia que cresceram juntos dentro da Libertadores até chegar ao título, dentro da Recopa, onde foi também o título e que ele participa eventualmente desse jogo, na fuga do rebaixamento ali em 24 e no Mundial de Clubes em 25. Também teve a mão e os pés de John Arias em 25. Então é criada uma sinergia gigante da torcida do Fluminense com o John Arias, né? Por tudo que é feito nesse período que ele está no Fluminense. Mas desde 23, John Arias vem querendo sair do Fluminense. E aí eu não vou dizer que ele está forçando ou não, e aí você vai dizer você aqui no comentário, que se você que é tricolor, vai dizer aqui no comentário se ele forçou ou não a saída dele. E aí cada um vai ter a sua opinião. Mas desde 23 ele vem dizendo que ele não queria, não é que ele não queria ficar no Fluminense, mas ele queria jogar na Europa, queria ter o sonho dele de jogar na Europa, e o Fluminense poderia possibilitar isso. Só que o Arias deve muito ao Fluminense, não só, né, a saída dele para a Europa, não só o jogador todo que ele se tornou, mas também o jogador que chegou a nível de seleção brasileira, ou seleção colombiana no caso, né? Se ele chegou na seleção colombiana é porque estava no Fluminense, é porque fez bons jogos no Fluminense. Talvez se ele estivesse no time dele que estava lá, não fosse, mas aí é um talvez, é um se. Mas a grande verdade é que o Fluminense fez o John Arias, né, catapultar, vamos dizer assim. O Fluminense criou o John Arias para o mundo, para a seleção colombiana, para nível nacional aqui no Brasil e até interesse estrangeiro como o Wolverhampton na Inglaterra. Então é muito ruim para a gente pensar que hoje a gente não vai ter o John Arias de volta.
E aí dá pra sentir essa revolta da galera nas redes sociais. Hoje, por exemplo, eu vi lá a postagem dizendo que, com uma faixa, ele dizendo que a avó dele está muito arrependida porque ele não é homem de palavra. Porque na saída dele ele disse que ia voltar pro Fluminense. E isso pega mal. E realmente pega mal. E realmente ele não está cumprindo a palavra dele. E dentro desse processo todo, onde o John Ares queria sair do Fluminense para ir para a Europa, né, o Mário, aparece a figura Mário Bittencourt, né, a figura do presidente, que a princípio tenta segurar ele o máximo que dá, vai segurando, não deixando ele ir. Tem algumas propostas que chegam que ele nem aceita. Tem propostas inclusive do Palmeiras, a Leila já tenta fazer essas propostas antes lá, e ele dizia que não ia sair para nenhum clube do Brasil, que se fosse sair, sairia para a Europa, não saía para nenhum clube brasileiro. E aí vai ficando. E aí passa 23, o John Ares querendo sair. Aí passa 24, o John Ares querendo sair. Aí vem propostas da Rússia, sei lá da onde, que não foram aceitas por ele, que ele queria ir para a Europa. O sonho da Europa era esse, ele querer ir para a Europa. O John Ares tinha o sonho de ir para a Europa. Então não era Rússia, não era Arábia, não era futebol brasileiro na época, não era nada disso, porque ele só queria ir para a Europa. E é claro que ele queria ir para a Europa num time gigante, né? Quem não queria jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester United, no Manchester City, né? Sei lá, nos grandes. Mas isso não aconteceu. E vai passando 24, e vai passando 25, e aí chega 25, ali início de janeiro de 25, até uma crise ali que o John Ares meio que briga com a diretoria do Fluminense, porque tem essa forçada de barra assim, de querer sair, né? Até um jogo do Fluminense que ele faz o gol, que ele vai comemorar, que ele faz assim um sinal de paz e amor, né? De que tá zen, que não tá preocupado. Mas isso era uma demonstração total que realmente alguma coisa estava acontecendo por trás dos panos, né? Dentro da diretoria e com Ares, né? E vem 25 e aí tenta negociar de novo, e aí Mário consegue convencer ele a ficar até o Mundial de Clubes, até porque o Mundial de Clubes daria para ele mais visibilidade, assim como realmente deu, né? Então ele fica até 2025, até o final do Mundial de Clubes, onde a gente é eliminado pro Chelsea. E aí não teve mais jeito, né? Chegou o momento de John Ares sair, né? E aí começa a questão, né, da torcida do Fluminense, porque para muitos, inclusive para mim, eu não vejo muito essa coisa de realizar sonhos. E aí pega mal a fala do presidente que vamos celebrar, né? Que a gente tem que realizar algumas coisas, e aí fica essa coisa de vamos celebrar o futuro, vamos celebrar aquilo, vamos celebrar que o momento não é esse, porque ele não tinha mais o que fazer. A grande verdade é que o Mário chegou no momento onde ele não tinha mais como segurar o John Ares. O John Ares queria sair, não queria ficar. Acontece que nessa tentativa do Mário de tentar ficar com o John Ares, ele ofereceu tudo pro Ares. Ele ofereceu aumento de salário, ele ofereceu um contrato maior, ofereceu o nome dentro do clube gigante como o Fluminense. Seria um grande ídolo dentro do Fluminense, que quem sabe, se ficasse até hoje, daqui a pouco teria uma estátua do John Ares lá nas Laranjeiras. Mas o Ares não quis. E aí o Ares não quis. O Ares, ele, em momento nenhum do Fluminense, aparentemente o Ares se preocupava em ser esse grande jogador dentro do Fluminense. Ele tinha um plano de carreira, e esse plano de carreira ele veio seguindo. Era sair da Colômbia, aí veio para o Brasil, para uma liga melhor, maior, para criar visibilidade, para chegar na Europa. E isso foi o que aconteceu. O Fluminense foi a catapultagem dele para isso. É claro que teve, né, a situação lá que o Fluminense acolheu ele na hora que a avó dele morreu, e ele ficou grato por isso, né? Tem entrevistas disso, né, no final da Libertadores, ele falando sobre isso, né? Então ele criou, bem ou mal, criou um vínculo dentro do Fluminense. Mesmo ele não querendo, aconteceu dele criar esse vínculo, né? A família dele, a esposa com camisa do Fluminense, a filha dele com camisa do Fluminense. Agora lá na Inglaterra, no Wolverhampton, ele dando entrevista dizendo que a filha dele é tricolor, que a família dele tem um carinho absurdo pelo Fluminense. Ele dizendo agora, há pouco tempo, que se fosse voltar pro futebol brasileiro, que é para voltar pro Fluminense. Só que é o seguinte, cara, desde que isso aconteceu, eu vim falando aqui no meu canal, quem segue aqui, vê as lives, que o Fluminense tinha uma cláusula que dava essa prioridade do Ares voltar pro Fluminense. Mas eu dizia que não significava nada, né? Essa cláusula não era uma prioridade, né? Não era prioridade, não era exclusividade, na verdade,
Nunca foi uma exclusividade, uma certeza absoluta que o Arias ia voltar para o Fluminense quando saísse do Wolverhampton. Até porque o Fluminense não tem dinheiro para isso. Hoje o Fluminense sim é um clube mais estruturado, o Fluminense não deve salário, o Fluminense paga em dia, o Fluminense tem as bonificações, o Fluminense está no mercado. Ele está contratando jogadores aí, fazendo um grande elenco para disputar, visto por muitos aí da mídia, entre os 4 melhores times do Brasil para disputar o Campeonato Brasileiro de 2026. E aí não sou eu que estou dizendo, é só você pesquisar aí na internet. Se isso vai acontecer, óbvio que não tem como eu dizer, futebol, muita coisa pode acontecer. Mas o Fluminense está se fortalecendo e agora está em busca de um atacante e vai tentar trazer um zagueiro, que no caso seria o Nino, no meio do ano. Mas o Fluminense hoje não deve nada, assim, em comparação aos outros. O Fluminense hoje seria uma segunda grande força dentro do futebol brasileiro, né, tirando ali as primeiras potências, que é Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, sei lá, mas quem aí de SAF, o Fluminense estaria ali no mesmo nível de Inter, Botafogo, fazendo frente até com o Botafogo, que é uma SAF hoje, né, no caso. Deixa eu ver mais quem, Atlético Mineiro, enfim, né, esses times de segunda prateleira, o Fluminense está ali competindo com eles, Santos, etc e tal. Tivemos um jogo ontem contra o Bahia que poderia ter ganhado fora e seria uma vitória importante dentro do Campeonato Brasileiro. Não perdemos por incompetência do nosso atacante, que é onde o Fluminense hoje está no mercado para buscar. Então, onde eu queria chegar? Que tem esses erros da diretoria, mas também tem essas coisas que o Arias quis. E aí, agora, a situação muda, porque quando o Arias vai para o Wolverhampton, inclusive ganhando menos que ganharia no Fluminense, que o Fluminense resolveu aumentar o salário dele, pagar para ele ficar mais, ele não quis. Ele foi para o Wolverhampton para receber um salário menor. E agora, com o Wolverhampton rebaixado para a segunda divisão, o salário dele ainda vai diminuir ainda mais. E aí onde eu queria chegar, nesse caso, divisão do John Arias. Pra gente tricolor, é trairagem, não tem outra palavra. A gente tá revoltado, eu tô revoltado. Eu tô muito puto com a ida dele pro Palmeiras, por ele não ter voltado pro Fluminense. Mas para qualquer outro torcedor, qualquer pessoa que vê de fora, vai entender absolutamente normal essa movimentação pela carreira do jogador. E aí eu vou tentar ver por essa janela de fora, sem clubismo, vamos dizer assim. A grande verdade é que o John Arias se viu numa sinuca de bico. Ele talvez queira realmente voltar pro Fluminense. Há delatos aí que a diretoria do Fluminense e ele entraram em contatos diversas vezes essa semana por telefone para tentar alinhar a vinda. Só que o Fluminense só conseguiu chegar a 20 milhões de euros e o Palmeiras 25. E aí se põe no lugar do Wolverhampton. O Wolverhampton contratou um jogador que não mostrou nenhum futebol dentro do campeonato inglês. O time está rebaixado. E aí a torcida muito puta com ele, porque assim, ele teve um grande hate da torcida do Wolverhampton. É só você pegar aí no Twitter, no Google mesmo, se você jogar, você vai ver que a torcida não gostava dele porque achava que ele não jogava bola. Então na cabeça do Wolverhampton, como é que vai se negar 25 milhões de euros para o time do Palmeiras, por exemplo? Na cabeça deles, eles estão pegando um jogador que não rendeu, um jogador ruim, que vai ficar encostado dentro do elenco deles, porque já contrataram outro jogador para a posição, então ele não vai jogar mais. E aí ainda vão ganhar dinheiro em cima disso. Então assim, é um negócio da China, né? É um negócio das Arábias. Para o Wolverhampton, nem eles estão entendendo por que o Palmeiras está pagando tanto dinheiro assim para o John Arias. E não estão entendendo por que o Fluminense está brigando por 20 milhões e agora estão vendo que vão ganhar 25, então eles vão onde tem dinheiro, 25 milhões. E na cabeça do John Arias, talvez esteja um turbilhão de coisas, porque assim, ele queria realmente voltar para o Fluminense, tentou voltar para o Fluminense, mas o Fluminense não consegue cobrir esse valor. E aí ele fica, caraca, mas eu queria voltar para o Fluminense, mas eu também tenho uma carreira de futebol para jogar ainda. Eu tenho aqui daqui a 6 meses uma Copa do Mundo, que se eu ficar encostado aqui no meu clube do Wolverhampton, eu não vou jogar mais, provavelmente ninguém vai me convocar, provavelmente eu não vou para a seleção. Então, se tem algum lugar que eu possa ir, esse lugar Palmeiras é onde eu possa estar jogando uma liga melhor não, mas uma liga grande, né, uma das 3 ligas melhores do mundo, na pesquisa que saiu agora aí. Só perde para La Liga e Premier League, a Liga Brasileira.
Então ele veio para uma grande liga de futebol, num grande clube, que é o Palmeiras, com um grande elenco que vai ser montado, né? A princípio o Palmeiras segurou o máximo que podia, né? Eles não fizeram grandes contratações na janela justamente para poder oferecer esse rio de dinheiro, e vamos tentar fazer a mesma coisa com o Nino, né? E o Fluminense tem que abrir muito o olho com isso também. Então na cabeça do Arias é isso, cara, assim, eu vou ter que ir pro Palmeiras porque senão eu fico sem jogar. Lá eu vou jogar, vou ser titular, vou ter visibilidade de novo, vou poder estar jogando, pensando em Copa do Mundo. Só que é isso, né, cara? São 4 anos de contrato que ele vai fazer com o Palmeiras. É óbvio que ele ainda é um bom jogador. Talvez ele não tenha se adaptado lá ao Wolverhampton. Inclusive nos últimos jogos ele até fez gol, fez assistência, coisa que não tinha feito na janela quase toda. Mas é uma outra realidade, né? E pra ele é isso, né? Pra gente aqui vai sair como traíra, vai sair como uma trairagem. Mas o que eu digo é que não tem santo nessa história. Tanto o Fluminense do Mário Bittencourt errou quando realizou o sonho dele, e eu dizia, a realização desse sonho vai virar o nosso maior pesadelo. E foi o que aconteceu agora. Isso é o nosso maior pesadelo. E o pesadelo só não é pior porque ele não veio para o clube daqui do Remo, né? O clube da Lagoa lá do Remo tentou fazer também, entrar no mercado para contratar, o que seria pior. E aí tornaria ele aí parelho a Pedro e etc, né? Desses jogadores aí que ninguém do Fluminense quer ver pintado de ouro. Então assim, é uma decepção? É uma decepção. Vou ficar puto? Vou. Mas seria muito pior, tá? Essa é a grande verdade. Se ele fosse para um time aqui do Rio de Janeiro qualquer, por exemplo, seria muito pior. Ele vai jogar num time que é de outro estado, mas ainda assim vai disputar contra o Fluminense. Vai ter brasileiro, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores que vai estar jogando contra, muito provavelmente sem se cruzar em determinados momentos das competições. E a torcida está muito chateada. E eu falo isso como torcedor, eu também estou muito chateado. Gostaria que ele cumprisse a palavra dele, né? Porque quem cumpriu realmente a palavra dele foi o Fluminense do Mário Bittencourt. Mesmo tendo errado, que foi um erro, ele ter deixado o Arias sair, mesmo com o contrato, o Arias cumpriu a palavra dele. E John Arias dá entrevista dizendo que ele é um homem de palavra, que ele é um homem que foi criado pelos avós dessa forma, que dinheiro não manda em tudo. Então ele não está cumprindo a palavra dele. Se tem alguém que está errado na história hoje, é o Arias. Mas, como eu volto a dizer, não tem nenhum santo. Os dois lados errados. Tanto o Fluminense quanto o Arias. E a última pessoa que tem culpa nesse cartório é o Palmeiras. O Palmeiras está aí. Eu realmente gosto muito da Leila. Gosto muito da Leila como presidente. Já disse aqui em alguns momentos isso. Acho que ela é uma das melhores dirigentes aí do momento do futebol brasileiro. Eu gostaria inclusive de vê-la na CBF, dirigindo uma CBF da vida. Mas hoje eu tô muito puta com ela. Tô muito bolado com a Leila Pereira. E não é por causa da Leila. Como eu disse, eu adoro ela como presidente. Mas eu tô bolada porque ela tem muito dinheiro e o Fluminense não. Essa é a verdade. Se o Fluminense tivesse talvez ali 5 milhões de euros a mais para fazer frente com o Palmeiras, não estaria bolado com ela. Mas como eu disse, o Palmeiras é o que tem menos culpa nesse cartório. O Palmeiras está no mercado para jogar. E infelizmente o Fluminense não consegue jogar com cartas altas no baralho. O Fluminense não tem ainda essas cartas tão altas para jogar. Apesar de estar jogando bem, eu acho que o Fluminense, dentro da realidade dele, dentro da realidade que o Fluminense tem hoje, o Fluminense está jogando bem. Agora atrás do atacante Boanga ou Boangá, como queira se pronunciar aí, vai fortalecer o nosso ataque. Acabamos de ter uma notícia boa dentro dessa turbilhão de coisas que está acontecendo, que Everaldo aparentemente está saindo do Fluminense para o Bahia, que pra gente é uma notícia boa. E aí no Fluminense teria ainda a possibilidade de estar contratando o Nino na janela de junho, que vai ser briga também com o Palmeiras, porque o Palmeiras também está de olho. Mas aparentemente esse caso do Nino está mais favorável ao Fluminense do que para o Palmeiras. O John Arias sempre teve mais favorável para o Palmeiras, porque tudo estava na mão e na decisão do Arias. Mas é o que eu disse, vendo como extra clube, não tinha como o John Arias não aceitar. Porque se ele não aceita, ele fica sem jogar. Ele ia ficar encostado lá, porque como eu prometi que eu não ia jogar, que eu ia jogar só no Fluminense, então agora eu não vou jogar em lugar nenhum. Não, ele é um profissional, ele precisa de dinheiro também da família dele, precisa sustentar, precisa viver.
ele ia reduzir ainda mais o salário dele e não ia jogar, ia ficar encostado. Então assim, a culpa principal de tudo isso acaba sendo dele, porque ele que quis sonhar, né, e sonhou errado. Sonhou com o Wolverhampton, que não jogou nada, que não deu certo. É perguntado a ele, inclusive, isso, né, se o que ele achava, né, na despedida lá, na entrevista de despedida dele, o que ele achava se ele fosse para um clube como o Wolverhampton, que não disputa títulos. Ele disse, não, mas já teve time pequeno lá que já ganhou também, e isso pode acontecer. Não aconteceu, né? O time está rebaixado, ele seria encostado, vai ficar no banco, vai ser reserva do reserva, com um salário menor para jogar a segunda divisão. Ninguém da Europa sequer olhou para o Arias para tentar fazer uma contraproposta para ele continuar na Europa. Ou seja, a única possibilidade que ele tem é voltar para o Brasil. O Fluminense não conseguiu, e aí só ficou o Palmeiras. Dito isso, para encerrar o vídeo, para encerrar o caso de John Arias não é mais do Fluminense. E aí, como eu digo sempre aqui, saiu do Fluminense, morreu para mim. Até então estava seguindo ele nas redes sociais, a partir de agora não sigo mais. Ele está no Palmeiras, eu não sigo mais ele. Vou viver o Fluminense como sempre vivemos aqui, falando de Fluminense, e provavelmente agora não vou falar mais de John Arias aqui nesse canal, provavelmente. Sei que aconteceu alguma coisa assim muito diferente para estar falando. Então assim, não sigo mais, desejo para ele tudo de errado que possa acontecer do Palmeiras. Não quero mal dele, não, isso aí de fato não quero, mas que tudo dê errado, principalmente quando jogar contra o Fluminense, que o Fluminense sempre vence o Palmeiras em cima do John Arias. Dito isso, gente, vida que segue, o Fluminense está num ano aparentemente legal. O Zubeldia está acertando o time. Temos aí campeonatos para vencer, Campeonato Carioca, por exemplo. Daqui a pouco vamos começar uma Libertadores. E que cheguem os reforços e que 2026 do Fluminense seja um ano de títulos, que estamos precisando vencer e vencer, vencer. Seriedade, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o like, se tiver o botão de hypar aí, dá uma hypada aí para fortalecer a massa. Deixe nos comentários o que vocês acham desse caso de John Arias, principalmente vocês tricolores, palmeirenses podem chegar aqui também, dizer se vai ser uma boa contratação, se vocês estão achando caro, por exemplo, que o Palmeiras está pagando esses 25 milhões de euros pro John Arias. De repente não falaria isso tudo, né? Pode ser que não dê certo também tem isso. O futebol que ele jogou lá talvez não funcione no Palmeiras também, né? Com o mesmo futebol que ele teve dificuldade no Wolverhampton, também tenha. É a coisa que às vezes que só encaixou no Fluminense. É só vocês verem o Diniz aí, ó. O Diniz aparentemente só encaixou no Fluminense. Tá sofrendo aí no outro clube aqui do Rio de Janeiro. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like. Seriedade, até o próximo vídeo.